Irmãos, quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial. Mas não é uma palavra qualquer, não é a palavra só da minha boca, é uma palavra da Bíblia, sabe? É uma mensagem, na verdade foi uma carta de Paulo aos Coríntios que me chamou muito a atenção. Eu estou até agora tentando compreender, eu não sei nem se tenho autoridade para falar sobre. Na verdade, eu não sei nem se tenho autoridade para estar fazendo esse vídeo agora para vocês. Mas se chegou até vocês, torne útil essa mensagem. Faça dela uma mensagem útil, porque é a palavra de Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Paulo vem falando assim aos Coríntios, a igreja em Coríntios. Ele fala assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Vamos lá, cara, somos cristãos. Não somos cristãos? Não dizemos que somos cristãos? Não colocamos esse título sobre nós? Não batemos no peito e dizemos? Agora, que tipo de cristão? O que significa ser cristão para você? O que significa ser cristão para mim? Ir à igreja aos domingos, às vezes às quintas também, fazer parte de um ministério, cantar louvor, dançar, estar no apoio, ser um obreiro, um presbítero. Será que é só isso? Meus irmãos, sinto muito dizer se você faz todas essas coisas e acha que é o suficiente. Não quero ser duro, não tenho autoridade nenhuma para julgar ninguém. Mas não é só isso não. Não é só isso, é mais profundo. Não é mais profundo no modo ruim, mas também não é mais profundo no modo mamão com açúcar, café com leite. É mais profundo no modo melhor, só que não fácil. É melhor, só que não é fácil. Se você está vivendo uma vida no Evangelho, uma vida fácil, está errado. Tem algum problema. Se você está vivendo uma vida no Evangelho muito simples, também tem algum problema. O Evangelho pode até ser simples, mas não é essa simplicidade que o mundo oferece. É uma simplicidade em Deus, onde a gente não é soberbo, onde a gente não é ignorante na questão de arrogância, onde a gente não maltrata o nosso próximo, nem acha que sabe mais do que o nosso próximo. Vou continuar aqui. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, caso contrário, nós temos crido em vão. Se o evangelho que a gente cria não está de acordo com a palavra pregada. A palavra pregada, a palavra pregada. Se você gosta da palavra, gosta de pregar a palavra, que seja a palavra. Abre mão da sua criatividade um pouco, abre mão do seu talento, da sua facilidade de elaborar um texto, de elaborar uma história, porque é palha. Se não é a palavra, é palha. E quando Jesus vier, tudo que é palha será consumido. Só vai restar a pura palavra. E é a pura palavra que exorta. Paulo disse a Timóteo que o evangelho, que a escritura é útil para o ensino, para correção, exortação, para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja plenamente apto e preparado para toda boa obra. A escritura, a palavra, não as nossas historinhas. Vamos pregar mais a palavra. A palavra. Continuando. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e aos 12, segundo as Escrituras, conforme já estava escrito que iria acontecer. Conforme já estava escrito que iria acontecer. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Como um que nasceu fora do tempo. Ou seja, o Evangelho é baseado em palavras inspiradas pelo Espírito Santo, escrita por pessoas que testemunharam de Jesus, a grande maioria deles testemunhas oculares. Paulo disse, testemunhas que viram Jesus e falaram da mensagem de Jesus. Falaram do que viram. Nossa fé se baseia nisso, nesse evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e está à destra de Deus. Ou seja, não por mérito nosso, mas pelo que Ele fez. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ou seja, às vezes a gente é uma das piores pessoas. Uns de nós já foi traficante, uns de nós já maltratou, uns de nós já roubou, uns de nós já fez de tantas coisas ruins. Mas se Jesus quiser aparecer a gente, Ele pode aparecer porque Ele vive. Ele conhece os corações, Ele que julga, Ele que sabe quem é quem. Nós cristãos não podemos estar julgando, nem dizendo quem é quem. Deus é quem sabe. Quando Paulo teve a experiência com Jesus, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até então o nome dele era Saulo. Então Saulo disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus, até então chamados do caminho. Eles se chamavam desta forma, e Paulo estava perseguindo eles. Então, ele mandou Paulo ir até a casa de um homem, e lá ficou por um tempo. Jesus apareceu a Ananias, um dos discípulos. Disse para Ananias ir até essa casa, se encontrar com Saulo. Ananias falou: mas como assim? Esse daí persegue a sua igreja. Esse daí veio com carta para nos perseguir. Jesus falou para ele: eu vou mostrar para esse homem, eu vou mostrar para Saulo o quanto importa sofrer pelo meu evangelho, o quanto importa sofrer pelas minhas palavras, o quanto importa sofrer pela minha mensagem. Aleluia, aleluia. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Olha como é maravilhoso, como é maravilhoso. Jesus já sabia que Paulo ia fazer valer a pena. Já sabia que ia fazer valer a pena, não seria inútil. Quantos de nós está recebendo a mensagem inutilmente, pois não está praticando? Você sabia que para a Bíblia chegar até a gente, muitas pessoas morreram? Você sabia que para as palavras chegarem até a gente, muitas pessoas morreram? Muitas pessoas sofreram frio, calor, fome, violência, espancamento, ausência da família, julgamento. Você sabia? Foi em vão? Paulo falou assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. A graça de Deus para contigo foi inútil? Será que você está crendo num verdadeiro evangelho ou não?
Se pergunte, se pergunte, se pergunte. A palavra é importante, a palavra é importante. A palavra é importante. Continuando. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Nisso. Se você não tem crido nisso, você tem crido em vão. Se o evangelho que você tem crido não é esse, você tem crido em vão. Sinto dizer, eu não digo para te terminar de te matar espiritualmente. Eu digo para te avivificar, te avivar espiritualmente. Eu fico me perguntando por que hoje em dia não é como antigamente. Por que eu não expulso o demônio? Por que eu não curo enfermo? Por que, sabe, por quê? Será que eu estou vivendo verdadeiramente o evangelho? Porque Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio, mas será que eu estou crendo no verdadeiro evangelho? Será que você também se faz a mesma pergunta? Vamos voltar à essência. Vamos voltar às essências. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos crer no verdadeiro evangelho, viver de acordo com o verdadeiro evangelho, se agarrar a ele, como Paulo disse. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente. Desde que se apegue firmemente. Meu Deus, precisamos, Senhor, precisamos disso, Pai. Um grande abraço, galera, um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.